Fala, profissional de recursos humanos, voltamos com um cafezinho no RH, dando continuidade ao último vídeo que nós fizemos aqui do cafezinho no RH. Nós estávamos falando sobre indicadores, falei ali sobre o turnover e o headcount, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o absenteísmo, esse indicador que muitas empresas gostariam de medir, de mensurar, mas não fazem e, na verdade, deixam de fazer isso sem perceber o valor que esse indicador tem. Então, vamos começar falando do absenteísmo, pensando nos cenários aqui do Brasil, as regras de negócio aqui do Brasil. E por que eu digo isso? Porque se você trabalha numa multinacional, você vai ver que você vai ter um trabalho a mais, você vai precisar criar um indicador de absenteísmo a parte do absenteísmo aqui do Brasil. Porque lá fora não tem os mesmos motivos de absenteísmo que nós temos aqui, as licenças remuneradas, por assim dizer. Então esse é o primeiro cuidado que você tem que ter se você trabalha numa multinacional. Se você não trabalha numa multinacional, você provavelmente vai ter ali o absenteísmo e talvez queira dividir assim com as ausências justificadas e as ausências não justificadas. Eu já implementei projetos de People Analytics para multinacionais, para empresas nacionais, pequenas empresas, escritórios de contabilidade, empresas na África, no Reino Unido, aqui no Brasil, praticamente em todas as regiões. E vou te falar, regra de negócio muda a todo momento. Então eu já peguei projetos onde a empresa usa a regra de negócio, que é o total das ausências, dividido pelo total de horas efetivamente trabalhadas. Essa é uma regra de negócio que eu já peguei e já implementei projeto assim. Já vi empresa que faz o contrário. Que faz diferente, que pega o total das ausências dividido pelo total das horas efetivamente trabalhadas mais as ausências. Entendeu? Pega as ausências e divide pelo total das horas efetivamente trabalhadas mais as ausências, que na verdade acaba sendo as horas previstas, né? Mas dificilmente não vai bater esse número, tá? Já vi empresas que consideram férias na regra de negócio. Férias, Alexandre? Férias. Considera as férias na regra de negócio, porque é uma perda da força de trabalho. Horas de treinamento, já vi empresa que considera as horas que o funcionário passa treinando, também é uma, entre aspas, né, uma perda da força de trabalho. Então, dependendo de onde você trabalha, essa regra pode mudar ou não. O importante é você entender que existem essas variações e colocar em prática aí na sua empresa a que melhor se adaptar à realidade dela. Por exemplo, se você é uma empresa que presta serviço fornecendo hora homem, dificilmente você vai poder fugir da regra de total de horas previstas versus o total das ausências. Mas tem empresa que considera só as horas efetivamente trabalhadas, tá? Então vai depender aí da regra de negócio de cada um. E no Power BI, para fazer isso, é importante você entender essa regra de negócio, porque você vai precisar estruturar isso através de medidas. Então, de repente, você vai ter que ter uma medida com as horas ausência, só as horas ausência, outra só as horas efetivamente trabalhadas, e somar essas duas medidas e depois ter numa outra medida o comparativo entre as horas ausências e as horas ausência mais as horas trabalhadas ou as horas previstas, depende aí do cenário que você estiver trabalhando. Mas o mais importante é parar para analisar esse indicador. Não adianta nada você ter a regra bem estabelecida, ter feito as métricas, os cálculos e não conseguir extrair valor desse indicador, dessa informação. E o absenteísmo hoje em dia, a gente tem que ter cuidado porque ele pode estar gerando inclusive a demanda de horas extras do outro lado. Então você pode ter colaboradores que se ausentam, e aí justificadamente ou injustificadamente, e que geram uma demanda de horas extras do outro lado. Você sobrecarrega um outro colaborador que daqui a algum tempo vai estar na lista do absenteísmo também. Então eu recomendo você cruzar essas duas informações e de repente fazer no estilo de uma matriz
causa e efeito, uma matriz tipo a Nine Box, você bota o absenteísmo no eixo X, as horas extras no eixo Y e vê se tem alguma relação. Se conforme aumenta o número de absenteísmo, também aumenta o número de horas extras em um determinado centro de custo, em um determinado cargo, em uma determinada empresa, uma determinada filial, e ver se existe alguma relação entre esses dois indicadores, porque aí você limpa, vamos dizer assim, a sua consciência de que o absenteísmo vai precisar ser trabalhado de qualquer maneira, mas ele não está sendo tão nocivo a ponto de gerar um volume de horas extras, e vice-versa também, beleza? Dica a respeito do absenteísmo. E outra, monte um ranking, tem aí um ranking dos campeões de absenteísmo nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, e fique de olho nessa galera. Não no sentido, vou dispensar, não, para entender o que está causando, tenta achar relação. Então, dos 10 ali, do top 10 absenteísmo dos últimos 24 meses, 6 são de uma determinada filial. Você já sabe que tem uma coisa errada ali. É de um determinado cargo, você já sabe que tem uma coisa ali. Então, comece a prestar atenção nos números através das dimensões. Por isso que eu falo sempre nos projetos, você precisa ter suas dimensões, as suas tabelas de dimensões. Você abrir mão dessas tabelas de dimensões, às vezes você vai ter dificuldade em criar essas análises, essas relações, em estruturar bem os seus dados e às vezes perde o poder de um indicador por às vezes não conseguir estruturar ali, fazer um bom ETL, estruturar bem a sua base de dados. Beleza? Mais uma vez, obrigado por ter assistido até o final, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de compartilhar com outros profissionais de RH, ajuda esse povo a sair da escuridão, traga eles para a luz da análise de dados, do People Analytics, faça com que eles enxerguem além das burocracias, das rotinas, das tarefas, da sobrecarga, traga eles para a luz. Compartilhe esse link aí com outros profissionais de RH para que eles também tenham acesso a esse tipo de material. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu vejo você no próximo Cafezinho no RH. Um abraço, até lá.